Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Chibus do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais e rezem por mim. Que ajudem-nos ou pelo Pix, ou pelo Apoia-se, ou pelo Valeu, certo? E que por apenas R$ 2,99 façam os nossos cursos. O curso de Filosofia Prática, o curso de Teoria Literária e Crítica Cultural e o curso de Apologética Básica, né? Por apenas R$ 2,99 ao mês você torna-se membro do nosso canal e faz isso, certo? E principalmente reze por mim, reze por mim, né? No que puder nos ajudar eu agradeço porque estamos precisando muito, né? Então, recentemente, né, eu fiz um vídeo falando do Jason Rosa, né? Alguns dizem falando do Jason Rosa, que é uma pessoa pela qual eu tenho muita simpatia, diga-se de passagem. E hoje eu vou fazer um outro sobre uma figura que é outra face do mesmo fenômeno, certo? Que é o Erich von Däniken. Erich von Däniken, ele é o sujeito que popularizou, vulgarizou essa história dos deuses astronautas, esse negócio de colocar ufologia como centro, como explicação da meta-história, né? Como criar uma meta-história ufológica, né? Vejam, o Erich von Däniken é um sujeito que, na juventude, foi jesuíta, certo? O von Däniken é originário da Companhia de Jesus. E como eu acho que todo mundo aqui já sabe, e quem não sabe pode aprender, a Companhia de Jesus, nos anos 50 e 60, foi em grande parte tomada por malucos ligados ao movimento da New Age. E no meio disso entrou esse Erich von Däniken, que aí saiu da Companhia de Jesus, virou garçom. Aí ele criou uma mistura bizarra, né, entre ufologia, New Age, cristianismo, né? Vamos lá. O von Däniken, o que ele faz, na verdade, é um caso especial da mesma tendência que na qual se enquadra, por exemplo, o Caio Fábio, né? Que é na mesma tendência em que se enquadra, por exemplo, o Jason Rosa, que é essa tendência de você tentar dar uma explicação da religião e da mitologia, digamos assim, da mitologia e da própria meta-história como um todo, de uma perspectiva da técnica. É uma mistura de espiritualidade e técnica, né? No caso, você vê que isso é uma outra, em primeiro lugar, uma outra consequência desse fenômeno, né? Na qual a religião ela perde a metafísica como âmbito de fundamentação. O papel ancilar da metafísica passa a ser deslocado, em primeiro lugar, para a exegese e, por fim, para a técnica. E o von Däniken, ele acaba decidindo fazer isso aí com uma espiritualidade biônica que já era corrupta. E nisso aí ele acaba, querendo ou não, fazendo um compromisso de uma espiritualidade gnóstica confusa com uma meta-história Whig.
colocando esse negócio dos ETs. O ET seria uma maneira de... acabaria sendo, de certa forma, uma maneira de salvar esse discurso evolucionista. É evidente que nisso surge uma confusão gigantesca. Aí o que ele faz é o seguinte, né? O von Däniken e similares, certo? Eles pegam dados da história universal, da religião, etc., e tentam dar uma clave de interpretação a partir da ficção científica. Toda ficção científica é o quê? Ela é uma tentativa de extrapolação levada às últimas consequências, né, do que são as realidades oferecidas pela técnica. Uma imaginação do que uma técnica ideal, do que uma tecnologia ideal possa fazer. Então veja que, de certa maneira, eles acabam caindo em uma, como eu já disse, uma metafísica preguiçosa. Porque eles passam a subordinar, a fazer uma construção da história, né, a partir de um discurso fictício que ele... Geralmente a ficção científica, se você for ver bem, né, ela está no nível mimético, ela está já no nível entre o modo narrativo mítico, lendário e mimético alto, né, que são os modos narrativos de maior abstração. Por isso dá para você construir, né, uma certa, digamos assim, uma certa interpretação dos mitos que, de certa maneira, não seja tão evidentemente absurda assim quando você mistura esse tipo de coisa. E nisso você vê o seguinte, que esse pessoal aí cai nesse erro, né, de tratar a história por um âmbito simplesmente poético, uma simples compilação e construção de narrativa. Agora, diga-se de passagem, uma coisa que ninguém pode negar é que o von Däniken, ele constrói todo esse show de horrores dele em cima de um estilo literário extremamente poético e agradável, né? O estilo poético do Erich von Däniken no alemão, né, é uma coisa linda. Tanto que, veja, ele é um autor que é, inclusive, muito difícil de você traduzir. Só por esse gênio literário e essa criatividade dele, né, fazem-me pensar que o von Däniken é um dos grandes nomes da literatura do século XX, como autor de ficção. Como um autor de ficção, certo? Como um autor de ficção, não seria errado você dizer que o von Däniken está entre os grandes no século XX. Talvez um dos maiores da atualidade, né? Eu acho, inclusive, que deveriam dar o prêmio Nobel de literatura ao von Däniken. O que o curioso é o seguinte, quase todo esse povo da New Age, do movimento ufológico, etc., eles copiam o discurso do von Däniken.
você for notar bem. Copiam o estilo de escrita. Não é nem o discurso, o estilo de escrita do von Däniken. Quase todos eles fazem isso. Ele é talvez o autor um dos autores de estilo literário mais copiado. Então, esse vídeo, certo, eu dedico ao meu amigo Lucas, né? Meu grande amigo Lucas. Um abraço para você, Lucas. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.